Meu nome é Juliana Tostes, eu sou formada em bacharelado em interpretação teatral pela UFMG, também formada em licenciatura em teatro pela mesma universidade, e agora eu faço mestrado em educação na Universidade Federal de São João del Rei. O trabalho que eu trago para vocês hoje se chama O Teatro no Ensino Remoto Emergencial na Educação de Jovens e Adultos do Centro Pedagógico da UFMG. Este trabalho é fruto da conclusão do meu curso de licenciatura em teatro e ele se justifica por diversas maneiras assim dentro da minha trajetória. E a principal delas é porque eu sou ex-aluna da EJA, Educação de Jovens e Adultos, na minha cidade, no interior de Minas Gerais, Barbacena. Então, a partir daí, eu fui traçando os meus trabalhos dentro da universidade, dentre o ensino-aprendizagem, na educação de jovens e adultos. E este trabalho aconteceu e é o trabalho que eu vou apresentar para você. Bom, vamos lá, né? Este trabalho, Teatro no Ensino Remoto Emergencial na EJA do Centro Pedagógico da UFMG, ele se insere na temática do ensino-aprendizagem de teatro, na educação de jovens e adultos, em ambiente virtual e em caráter emergencial devido à pandemia do coronavírus, né, a crise sanitária que estamos enfrentando aí no país. E este estudo ele foi motivado por uma questão, né? A questão que eu trouxe e era a questão que mais me encucava naquele momento, né? Já que a gente estava passando do presencial para o trabalho de forma digital. Então eu quis entender qual que é o papel, compreender mesmo, né? Qual o papel da disciplina de teatro no ensino médio de jovens e adultos neste contexto digital, né? No contexto do ERE. E eu cheguei numa hipótese nesse trabalho, né? Eu cheguei na hipótese de que o papel da disciplina de teatro no ERE é oportunizar a vivência de experiências teatrais, estéticas e ou performativas, da mesma forma que é o que seria, né, o papel da disciplina de teatro na minha concepção e na concepção de alguns estudiosos também, né, que eu trago no meu trabalho, da mesma forma que acontece presencialmente. O locus do trabalho, como eu falei para vocês, são as aulas de teatro, né, mas em caráter assíncrono e síncrono, né, online, e vídeos, poemas produzidos pelos educandos a partir de uma experiência interdisciplinar entre as disciplinas de artes, teatro e português, que eu vou apresentar para vocês aqui, que é este trabalho. Então, como que eu iria averiguar se as aulas de teatro remotas proporcionariam, né, aos estudantes jovens, ou proporcionam, né, a esses estudantes jovens, adultos e idosos, situações que oportunizam a experiência teatral? Então, tendo esse objetivo geral, eu busquei os meus objetivos específicos para tentar, né, responder algumas perguntas e até mesmo ter mais outras perguntas, né, durante todo esse processo. Então, os meus objetivos específicos situar a prática do teatro em meio remoto, compreender o objetivo da disciplina de teatro no ensino médio da EJA, verificar como são desenvolvidas as aulas de teatro no ensino remoto, identificar ações que contribuam para a experiência teatral dos alunos e observar o engajamento desses alunos. Então, eu trago aqui para vocês as minhas principais referências teórico-práticas. É claro que eu não coloquei todo mundo aqui, mas eu resolvi colocar as minhas principais duas referências, né? Em relação à educação e em relação ao teatro também. O primeiro deles, né, não poderia ser diferente, Paulo Freire, com alguns conceitos assim que eu trago dentro do meu trabalho e que são, né, orientadores para mim desde muito cedo, por conta das minhas vivências, né? Então, educação libertadora, direito à educação, né? As leituras da pedagogia da autonomia, as leituras da pedagogia do oprimido. Em seguida, eu trago o professor Vinícius Lírio da Silva, que é um professor doutor em artes cênicas da UFMG. Foi o professor onde eu pude fazer alguns estágios
e que em seu último livro ele traz o conceito de experiência, né? Assim, a ideia de oportunizar experiências teatrais e performativas no ensino-aprendizagem de teatro. Então, um pouquinho agora sobre o campo e os participantes da pesquisa. Como vocês viram no título, né? O desenvolvimento desse trabalho foi no Centro Pedagógico da UFMG. O Centro Pedagógico da UFMG é uma escola que atua no ensino fundamental regular, na formação inicial e continuada de professores também, que foi esse projeto que eu estive em 2020. O CP, o UFMG, ele abriga também um programa de educação básica de jovens e adultos, que é o programa que eu estava inserida, que abarca os projetos de ensino fundamental e médio da EJA. E esse estudo ele foi desenvolvido no âmbito do ProENJA com os educandos do primeiro ano do ensino médio. Essa turma de primeiro ano tem esse perfil, né? Foram 16 mulheres e 4 homens, sendo que dessas mulheres, 9 eram mulheres idosas e 7 mulheres adultas, perdão. E de homens, eram 2 homens idosos, 1 homem adulto e 1 homem jovem. Bom, então, depois que a gente passou do presencial para o contexto de ensino remoto emergencial, nosso primeiro ano, né, a equipe do primeiro ano, nós sentamos e criamos e implantamos o projeto de extensão AREJA, Atividades Remotas na Educação de Jovens e Adultos, a fim de oferecer realmente o ensino remoto emergencial a esses educandos, né, e de garantir o direito de dar continuidade aos estudos, né, mesmo nessa situação de coronavírus. Então, a primeira ação conjunta foi realmente chegar até esses alunos. Nós criamos formulários, né, fizemos várias perguntas para que a gente conseguisse entender qual que era a viabilização, né, para esses alunos, né, de terem realmente um equipamento, né, de entender qual que é a condição de vida de cada um, para entender se eles poderiam realmente estar com a gente de forma remota. Como professora, né, como educanda da área de artes, né, professora de teatro, eu também fiz uma pergunta que foi direcionada e eu perguntei: o que você considera ser seu maior talento? Eu tive diversas respostas, todas elas passando aí no PowerPoint para vocês. Respostas muito engrandecedoras assim para mim e também muito familiar, né, se tratando da minha trajetória na EJA. E também perguntei o que eles mais gostariam e desejavam aprender em teatro nesse primeiro ano do ProENJA. E aí eu destaco duas respostas, que foram as respostas que deram mote para a gente seguir, né, com as aulas de artes e português. Eles responderam: gostariam de participar de tudo, principalmente de me expressar. Uma outra pessoa respondeu: teatro sobre as diversidades de temas e literaturas. E aí que, enfim, chegamos, né, no teatro como disciplina no AREJA. A disciplina do teatro ela foi desenvolvida a partir do entendimento de uma pedagogia como intermediação para o ato de experienciar teatralidades, que neste momento é entendida pelo olhar de Liana Diegues, de 2014, abre aspas, a teatralidade como campo expandido que intima a reconhecer a teatralidade que habita na vida e nas representações sociais. A teatralidade como campo expandido para além das artes. Fecha aspas. A nossa proposta de trabalho, nosso recorte, né? Este recorte ele foi idealizado de forma interdisciplinar entre as disciplinas de artes e português. E nós apresentamos a proposta de oportunizar a fruição da arte e da literatura a partir da expressão dos sujeitos educandos da EJA em prol a uma temática escolhida, que neste caso foi uma causa social, o racismo e estratégias antirracistas. Os educandos eles foram conduzidos a vivências literárias, artísticas e poéticas articuladas entre si, focalizando na expressão e na manifestação próprias dos mesmos, né,
culminando com a realização de manifestações artísticas poéticas por meio da produção de materiais audiovisuais que foram amplamente divulgados em meios digitais. Todos esses poemas, esses vídeos poemas, né, foram divulgados no canal no YouTube que se chama Areja, em uma playlist que se chama Manifestações Poéticas. Todo mundo pode ir lá, quem tiver, né, acesso, e quem puder também tiver a curiosidade. Nessa proposta de trabalho, nós realizamos 5 etapas, que são as etapas que estão no livro do professor Vinícius, que eu falei anteriormente: a sensibilização, a problematização, a criação, a socialização e o registro. Na primeira ação, nós decidimos por ler, ouvir e interpretar coletivamente canções e poemas de compositores e intérpretes negros e negras aqui do Brasil. Primeira foi A Vida é Desafio, de 2002, né? Na voz aí dos Racionais MCs. Segundo, Deixa a Vida Me Levar, Serginho Meriti, Eri do Cais, Zeca Pagodinho. Terceira, a música Negão, Chico César, né? Lazo Matumbi aí também. A quarta obra foi a música Marielle Franco, da MC Carol, e Heavy Baile. E a quinta obra foi um poema da Conceição Evaristo chamado Vozes Mulheres. A proposta de trabalho nessa etapa de problematização foi refletirmos sobre o que é o racismo, né, sobre o racismo estrutural, a partir de expressões usadas no dia a dia, as proporções do racismo e também o seu elo com a desigualdade social. Então, nesse momento, nós duas, né, como professoras brancas, nós precisávamos também, né, escutar mais desse processo, né, para que fosse possível também contribuir com uma prática antirracista ali naquele momento, na sala de aula também, certo? Então, a partir desse questionamento, nós lançamos as lives, ciclo de palestras e debates antirracistas, que contou com a presença da Macaé Evaristo, da Annalise da Silva, da aluna Sara Fernanda e do músico Roger Deff, de BH. Logo depois, né, nós tivemos os vídeos poemas, que foram vídeos opcionais e se organizaram da seguinte forma, né? Primeiro, nós tivemos o trabalho com texto literário, né, que a gente tratou do gênero do poema, né, de diversas leituras de poemas que acabou aprofundando a temática. Depois nós tivemos o trabalho de aspectos teatrais, como presença, projeção vocal, dicção, interpretação. Depois nós tivemos as orientações de gravação, como o posicionamento do aparelho, iluminação natural, né, ou mais forte, enquadramento do vídeo, objetos necessários ou desnecessários, né? E aqui vale lembrar que foi um trabalho que resultou em 14 videopoemas autorais, 2 videopoemas não autorais e 2 vídeos coletivos, lembrando que eram vídeos opcionais. Como consideração final, eu coloco que os nossos objetivos eles foram alcançados, né? O objetivo desse trabalho. O papel da disciplina de teatro no ERE é oportunizar a vivência de experiências teatrais, estéticas ou performativas. É isso que eu defendo aqui, a partir da minha vivência, a partir também do meu quadro teórico. E naquele momento eu entendi que esse seria o papel deste processo, né, de aulas em ERE para esse público. Bom, gente, é isso. Eu vou deixar o meu nome aqui, meu e-mail também. Quem quiser, né, conversar, trocar também, né, compartilhar trabalhos a respeito da EJA, pedagogia, né, pedagogias do teatro. Eu estou, né, aberta, colocar meu e-mail aí também. E muito obrigada a todos.